Olá, eu sou Fernanda Barcelos, analista de marketing do XOSP, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos abordar um assunto que merece atenção, que é sobre a campanha de conscientização à valorização da vida, Setembro Amarelo. E com o seguinte tema: como os profissionais da saúde podem prestar amparo emocional aos pacientes durante a pandemia. E para nos acompanhar neste assunto, nada mais justo que a psicóloga e diretora da clínica Egolife, doutora Cláudia D'Andrea Cruz, cliente do XOSP há 6 anos já, e que inclusive está com a campanha do Setembro Amarelo em destaque em sua clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Bom, eu tenho experiência de quase 20 anos na clínica, né? Atuando na clínica psicológica. Aqui a gente atende mais de 2.000 pacientes mês, com uma equipe de mais de 20 psicólogos. Então, eu sou supervisora, né, dos profissionais. Então, a gente está bem familiarizado com essa demanda aqui na clínica. Muito legal, doutora Cláudia. E neste vídeo, os principais assuntos que nós vamos abordar é sobre a importância dessa campanha de Setembro Amarelo, sobre como identificar pensamentos suicidas, falar disso sem tabu, como neste momento de isolamento e distanciamento social impostos pela pandemia, como a telemedicina pode ajudar, e entre outros assuntos que merecem muito destaque e atenção. Vamos lá? Vamos lá. Então, doutora Cláudia, o principal assunto que eu gostaria de abordar para este começo é o que a doutora tem a dizer sobre os reais benefícios dessa campanha e como falar dela cada vez mais sem tabus, sem medo. Bom, Fernanda, o principal é a gente chamar atenção para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, para que as pessoas comecem a prestar atenção nas outras pessoas que estão sofrendo, ou então que estão sofrendo caladas, né? Porque o suicídio tem chamado a atenção da Organização Mundial de Saúde, uma crescente, ainda mais nessa pandemia, né? Isso tem causado morte de muita gente, então as pessoas precisam começar a fazer tratamentos em saúde mental para amenizar o sofrimento. Então, essa prevenção é muito importante. E também fazer com que as pessoas desenvolvam empatia pelo sofrimento do outro, né? Exato. Isso é uma habilidade que a gente aprende, né? Aprender a olhar para o outro e identificar sinais. Enfim, a gente aqui na clínica nós estamos acostumados a lidar com isso, mas quem é leigo, né, não sabe. Então, acho que essa campanha tem esse objetivo de mostrar para as pessoas que isso é importante. Exatamente. Eu acredito, até já emendando na minha segunda pergunta, porque nós passamos a viver sob isolamento social e distanciamento social a partir do dia 16 de março. E eu acredito, por pesquisas, que os sinais do vírus não só mexeu com o corpo das pessoas, como também com a mente. E para até ir nessa segunda pergunta, eu gostaria até de falar alguns dados que eu anotei, que, segundo dados do Ministério da Saúde, a venda de medicamentos das classes de ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores de humor ou antidepressivos aumentaram em alguns casos em até 80%. E muito curioso que entre abril e maio, a palavra insônia foi uma das mais buscadas pelo Google e, consequentemente, a taxa de procura por remédios para te ajudar a dormir aumentou em 130%. Pegando esses dados, a pergunta que eu gostaria de fazer é:
essa busca desenfreada por medicamentos e por se automedicar é o recomendável? E partindo também do pressuposto de é recomendável algumas pessoas acreditarem que a única saída é o remédio? Olha, Fernanda, eu estou falando aqui para os pacientes, né? A gente tem conversado com os pacientes que todos estamos vivendo um luto, né? Um luto daquela vida antiga lá no ano passado que a gente tinha. Então, são momentos que causam tristeza, angústia, muito medo do futuro, ou de não ter um futuro, né? De ser acometido por doença, perda de familiares, né? E nesses momentos, o que mais a pessoa quer é que essas angústias vão embora, né? E aí elas buscam medicamento por conta própria para amenizar essas angústias de forma rápida. Mas pode parecer um alívio no começo, né? Mas isso pode causar não só um agravamento daquela crise, como também a dependência do medicamento. Então, o importante é que a pessoa, ao invés de buscar um alívio rápido, sem orientação médica ou psicológica, que ela vá buscar um profissional habilitado, que vai acolher aquela dor, aquela angústia daquela pessoa e vai medicar se for preciso, né? Então, o médico psiquiatra vai conseguir medicá-la se houver essa necessidade. E um psicólogo vai ajudar a acolher essas emoções, esses sentimentos que estão à flor da pele. Então, não é aconselhável buscar um medicamento por conta própria. Ótimo. Isso pode causar muitos prejuízos. Doutora Cláudia, como identificar alguém que está precisando de ajuda e que está começando a ter pensamentos de suicídio? Olha, Fernanda, são muitos casos, né, em que a gente pode identificar pessoas em risco de suicídio, né? Pessoas que têm transtornos mentais, que estão descontrolados, né? Ou pela falta dos medicamentos, ou por situações de crise mesmo desses transtornos mentais, pessoas que estão vivendo sob muita pressão, pessoas que têm doenças graves, né, que são acometidas por doenças crônicas ou graves também, são pessoas de risco. E eu sempre falo também que a gente não deve guardar segredo ruim. Segredo ruim não se guarda. Então, aquelas pessoas que você vê que elas estão isoladas, cabisbaixas, não têm vontade de fazer as coisas, mas quando você pergunta para elas se está tudo bem, elas sempre falam, está tudo bem. Essas pessoas também têm um risco de cometer suicídio. Então, é preciso conversar, oferecer o seu ombro, sem julgamento, né? O CVV também está aí numa campanha muito grande e muito importante para acolher essas pessoas, né? As pessoas busquem o CVV para poder expressar seus sentimentos e o que você tem passado, porque não falar é, assim, um dos principais problemas, né? A gente precisa falar do que a gente está sentindo. O ser humano é um ser social, né? Exato. Então, a partir do momento que a gente começa a se isolar, isso passa a ser um problema. Exato. Então, a gente guarda segredos bons, uma festa surpresa, né? Coisas boas a gente guarda, mas segredos ruins não devemos guardar. Então, aquelas pessoas que você vê, que é visível que elas estão passando por algum problema, converse com elas, né? Oriente, chega perto. E é isso, né? Tenta ajudá-las. Eu acredito que algumas vezes
pode haver a possibilidade da pessoa guardar segredo por uma frase que precisa ser abolida com essa campanha do Setembro Amarelo, que é a dor do outro é frescura, que depressão, você ter depressão, você ter crises de choro, pensamentos suicidas, muitas vezes são rotulados por outras pessoas como querer chamar atenção. O que a doutora poderia dizer para essas pessoas que, como que eu posso falar? Que bom, que sorte é delas que elas não sofrem por ansiedade, mas não têm essa empatia e rotulam as outras como querer chamar a atenção. Bom, o ser humano, né, ele é muito... tem características peculiares, ninguém é igual a ninguém. E o sofrimento é a mesma coisa. O que é sofrimento para mim não é para você. E o que é importante na campanha é desenvolver empatia, para que você se coloque no lugar do outro e possa entender o sofrimento do outro. Então, aquele sofrimento que para você pode não parecer tão importante, para outra pessoa que está com uma estrutura emocional bem fragilizada, pode ser um risco muito grande de suicídio. Então, se você diminui isso, se você minimiza, você está abrindo mão daquela vida, né? Então, é importante que você olhe com os olhos mais empáticos, né? Que você veja a necessidade do outro como se fosse a sua, né? Então, é muito importante você ter esse olhar mais acolhedor, né? Exato, concordo. Um assunto também que eu acredito ser importante tratar, de acordo com pesquisas também, até a taxa de suicídio aumentou durante a pandemia. Tudo se agravou realmente. E existem pessoas que moram sozinhas. E cada vez mais elas sentem essa solidão e desamparo. Nesse momento de solidão e desamparo, até para quem que não sofria de ansiedade, com isso se agravou, porque está com medo de ser contaminado pelo vírus. O que seria o melhor conselho neste momento, doutora Cláudia? Olha, quando a gente trata aqui na clínica questões ligadas a suicídio, a primeira coisa que a gente faz é ajudar o paciente a desenvolver uma rede de apoio. São pessoas que ele confia, em que ele vai se apoiar ou vai pedir ajuda quando ele não está se sentindo bem. Então, a gente ajuda o paciente a escolher essas pessoas, né? E que avisar essas pessoas. Então, essa rede de apoio é muito importante. Você possa falar com determinadas pessoas e conscientizá-las de que talvez você precise da ajuda delas. Outra coisa é procurar o CVV, né? O CVV está ali 24 horas por dia para que você possa expressar seus sentimentos, a sua angústia. É só entrar em contato pelo telefone deles e pelo site também, é possível. E eu acho que uma coisa muito importante também é a prática de atividade física. Porque a prática de atividade física, ela faz com que o corpo libere substâncias no cérebro que provocam a sensação de bem-estar. Então, isso também é importante, além da socialização, óbvio, com todos os cuidados aí relacionados à pandemia, né? Usar máscara, ter o distanciamento social. Então, distanciamento social não é isolamento, não necessariamente. Então, hoje, por exemplo, nós estamos conversando através de uma plataforma virtual, né? Exato. E as pessoas também podem utilizar esses meios aí para continuarem suas amizades ou desenvolver novas amizades, né? Também construir
fazer cursos, enfim, combinar algumas coisas que são prazerosas. Então, é importante sempre estar em contato com sua rede de apoio e também praticar atividade física. Nem que seja nem que seja doloroso no início, parece que é difícil, mas aos pouquinhos, pelo menos na atividade física, não se exigir muito, fazer aos pouquinhos, só para começar a sentir a endorfina também. Tomar um sol, né? Também. Claro. Então, se isolar, a gente tem que saber a diferença, né? Se isolar e se distanciar. Exato. Então, não é 8 nem 80, né? Exatamente. Tem uma pauta também muito boa para falar, que muitas pessoas estão com muito medo e com razão, porque moram perto de grupos de risco, como idosos, ou então pessoas que têm diabetes, e aí tem medo de procurar um amparo psicológico em um estabelecimento físico, em uma clínica, em um hospital, e tem esse medo. A pergunta que eu tenho para fazer é, neste momento, a telemedicina, o atendimento via telemedicina, ele ajuda nesse amparo psicológico e nesse tratamento também, nessa aproximação com os pacientes? Olha, Fernanda, o Conselho Federal de Psicologia já regulamentou essa orientação psicológica, o atendimento psicológico, muito antes da pandemia, né? De forma virtual. Então, ele serve para atender pessoas com essa necessidade, né? Que às vezes não conseguem ir até o consultório. E agora, com a pandemia, isso foi extremamente essencial para que a gente pudesse dar suporte aos pacientes que estavam em casa com os filhos, né? Aqueles pacientes que já estavam em tratamento, que já tinham as suas ansiedades, já tinham os seus períodos depressivos, e a gente continuou dando esse suporte, assim como os pacientes que começaram a desenvolver ansiedade, começaram a entrar em depressão, que a gente também conseguiu fazer esse acolhimento. Então, a tecnologia veio para ajudar, né? Então, a telemedicina, eu acho que veio para ficar, porque os pacientes estão se beneficiando muito com isso, e isso foi extremamente importante, não só para proteger os profissionais, mas os pacientes também. Muito bacana. Infelizmente, o assunto é muito legal, infelizmente está acabando, porque eu vou fazer a última pergunta, mas é a última pergunta e não menos importante, porque se todos escutassem essa, já seria assim também um ganho muito grande, porque vamos desmistificar o fato de que fazer terapia, procurar um amparo psicológico é coisa, como dizem algumas pessoas, é coisa de louco, ou é doença de rico, ou você está jogando seu dinheiro no lixo. O que eu acredito que nada dessas premissas são absolutamente inverdades. Mas você é a pessoa mais qualificada para dar o seu parecer sobre estes fatos. Olha, vou te falar que eu ouço isso há 20 anos. Mas eu sempre continuei trabalhando, né? E desmistificando essas ideias que os pacientes, que as pessoas têm sobre essa profissão. Jogar dinheiro fora talvez seja você investir em coisas que não te faz bem, né? A terapia é um processo em que você se dá um tempo para se autoconhecer, para tratar da sua saúde mental, e que você busque sempre se aperfeiçoar e melhorar, né? Então, eu não considero isso jogar dinheiro fora.
enfim, muitos pacientes concordam comigo, né? Senão não estava 20 anos aqui trabalhando no consultório. Uhum. Então, eu acho que é só um mito, é só um tabu mesmo, em que a sociedade vai mudar, porque eu acho que a grande maioria agora vai precisar de apoio e vai conhecer a nossa profissão, né? Tiveram acesso, vão começar a ter o acesso e vão saber o que é o nosso trabalho, vão experimentar e vão ver que não é coisa de louco, né? Exato. O que é ser louco, na verdade, né? As pessoas que estão em crise, que têm transtornos mentais, que estão em crise, com essas pessoas a gente tem certas abordagens, a gente tem técnicas específicas para esse tipo de atendimento. E para quem não está louco, que não está em crise, né? Nós temos também técnicas diferentes. Então, nós atendemos todo mundo, aqueles que estão em crise e aqueles que não estão, que querem se autoconhecer, enfim. Exato. E isso eu não considero jogar dinheiro fora. Exato. Então, depende do que você quer para você. Muito bem observado, doutora Cláudia. Bom, é isso. Infelizmente, chegamos ao final da nossa pauta, do nosso tema. Eu posso falar que foi muito legal produzir esse conteúdo contigo. Eu espero que juntos o XOSP e a Clínica Egolife, muito bem representada pela diretora, que é você, deixemos esse legado, essa campanha de Setembro Amarelo para todos. E espero mais parcerias futuramente com você, doutora Cláudia, para conteúdos mais ricos como este e bem informativos. Então, eu já agradeço desde já, em nome de toda a equipe do XOSP. Fernanda, eu é que agradeço, me sinto honrada de ser convidada por vocês. Eu espero ter ajudado e ter agregado alguma coisa de boa para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que elas possam passar a se cuidar da sua saúde mental e cuidar de quem está perto também, passar a observar o sofrimento do outro e, quem sabe, né, a gente produza novos conteúdos aí. Isso, vamos sim. Obrigada, Fernanda.